Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus Pai onipotente é, e nada negará. Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior.
Preciosos ouvintes, vamos lembrar mais uma vez do mistério da divindade, coisa que, na verdade, tem causado confusão durante todas as eras, durante toda a história da Igreja. Mas o certo é que a Bíblia diz que aquele que nela crer não será confundido. Não será confundido. Isto se referindo a essa pedra de tropeço, a essa rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que não afirmarmos categoricamente que é a sua palavra, a sua mensagem revelada? José estava confundido. José, esposo de Maria. Ele estava angustiado. Ele estava terrivelmente angustiado. Porque ele era um homem justo. Era um homem bem intencionado. E não queria infamar a sua esposa. Ele sabia o que significava aquilo. Ela seria apedrejada, de acordo com a lei de Moisés. Uma moça se casando com um homem, estando grávida com outro homem, ela seria apedrejada. Ela teria que morrer, mesmo quando era apanhada em adultério. Ela teria que ser apedrejada. Você liga isto com a igreja. Em Apocalipse está escrito que vai chover pedras, saraivas e pedras. Deus, mais uma vez, vai cumprir a sua lei sobre a igreja, porque a mulher aponta para a igreja. Para a igreja adúltera, ela será apedrejada. Haverá pragas e coisas tremendas sobre a igreja adúltera. Mas vamos ao caso aqui de José e Maria. Sendo justo, sendo um homem piedoso e temente a Deus, ele, cheio de dúvida, estava confundido com aquele acontecimento. Ela dizia para ele que não tinha estado com nenhum homem, e que fora um anjo que lhe dissera que ela ficaria grávida por obra e graça do Espírito Santo. Mas a coisa era difícil de ser aceita, de ser compreendida, de ser recebida de uma forma natural. Teria que haver uma revelação da parte de Deus para ele também. Agora, Deus não pediu satisfação para ele, para José, em primeiro lugar. Depois que Deus viu José angustiado, mas agindo como um justo, tentando deixar a Maria secretamente para não infamá-la, então Deus entrou em cena. Porque, sem dúvida, José disse: ó grande Jeová, eu venho através da linhagem de Davi, eu sou um homem justo. Pelo menos eu espero que eu seja. Eu tenho lutado para ser um homem justo. Estou confiando que o que tu disseste seja a verdade. Agora a minha amada, a minha pequena querida esposa aqui, que eu tenho, com a qual estou desposado pela palavra, eu ter que colocá-la para fora, e se eu não fizer isto, eu sou culpado por ter cometido adultério. Você vê, ouvinte, que como um justo e como um homem que conhecia e temia a lei de Deus, ele seria considerado um adúltero se ele tomasse uma mulher naquela forma. Então ele expôs o caso diante de Deus, naturalmente. Se eu não colocá-la para fora, se eu não agir conforme a lei, então eu
vou estar em adultério. Agora, ela vai ser mãe, e eu não a conheço como uma esposa. Eu nunca tive contato com ela, de marido para mulher. E ela está grávida. O que é isto, Senhor? E ela disse de uma maneira tão sincera que foi um anjo que lhe disse isto. O que são estas coisas, Senhor? Mas, ouvintes, vamos prestar atenção numa coisa muito profunda e importante aqui. José não era um profeta. Deus não podia falar com José cara a cara. Ele não podia fazê-lo. Ele deixou que José fosse dormir e enviou o anjo do Senhor para ele, para José, num sonho. E o anjo do Senhor chegou para ele em um sonho e tocou e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus amados, ali estava um sonho liquidando uma confusão. Agora vocês saibam de uma coisa: um sonho, os dons carismáticos e coisas assim, são maneiras secundárias de Deus falar aos seus filhos. A maneira primária de Deus falar é através de sua palavra. Você sabe que quando Deus fala através das Escrituras para uma pessoa, toda a confusão acaba. Acontece é que a pessoa lê as Escrituras, mas Deus nunca estava falando com ela. O eunuco estava lendo acerca de Jesus, profetizado ali em Isaías, mas ele não entendia. Isto quer dizer que Deus ainda não houvera falado com ele, mas Deus tomara a Filipe de um grande avivamento, tirou de uma grande multidão e o levou pelo poder vivificador a encontrar-se com aquele eunuco que estava preocupado com o que o profeta Isaías houvera escrito. Então Deus resolveu falar com o eunuco. Não importa quantas vezes ele tinha lido aquilo, mas até que Deus falou com ele. Ele não pôde ser revelado, não pôde saber de quem o profeta estava tratando. E eu creio que todos estão compreendendo isto. Nenhum sonho e nenhuma maneira secundária poderia por fim a qualquer confusão na sua mente, a menos que fosse Deus de fato te falando. E nem mesmo a pregação da palavra, nem mesmo as Escrituras põem fim a qualquer confusão mental religiosa. Simplesmente pelas pessoas lerem-na e discuti-la, estudá-la, e teologia daqui, e controvérsias, grandes teólogos, homens de renomes, se chocam. A controvérsia com a ala B, com a ala C, com a ala tal e a ala tal. Isso é controvertido. Bom, isso é controvertido. Aquilo outro é controvertido. Mas quando Deus fala, toda a controvérsia acaba. Acaba a confusão. E Deus veio de uma maneira secundária a José. Deus viu que José era sincero em seu coração. E se você somente se submeter a Deus, Deus vem e te fala. Ele acaba com a confusão na sua mente. Então o anjo veio da parte de Deus e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, que privilégio ter uma mulher que está grávida do Espírito Santo, que está cheia de Cristo.
Que privilégio para um marido saber que sua mulher está cheia do Espírito Santo. Aí onde está você? Aquilo está nela, José. Não é de algum homem. Essa gravidez dela não é de uma fornicação deste namoro moderno. O Espírito Santo que fez isto. Ela não sofreu nenhuma experiência sequer, nenhuma sensação com quem quer que seja, nem com o próprio Deus. Mas foi sem nenhuma sensação. E ela está te falando a verdade, José. Esta história, na verdade, é incomum. Esta coisa é inédita. Esta coisa é incomum. Isto que está acontecendo na tua casa, na tua vida, é incomum, José. Isto te deixou todo agitado, porém é do Espírito Santo. Quando os discípulos pensaram que era um fantasma que vinha andando sobre as águas, aquilo era Jesus. E o profeta desta era, chegando na Alemanha, ele conheceu um quadro que de longe parece nuvens negras e tempestades e coisas horríveis. Mas quando a pessoa chega perto daquele quadro, vê que não é nada daquilo. São anjos, e mais anjos que formam aquelas nuvens que são vistas até com medo, com temor de longe. Mas quando se aproxima, é outra coisa muito diferente. Isto é a revelação da palavra de Deus que está agora no teu receptor. Oh, quantas cartas, quantos testemunhos temos recebido aos milhares de pessoas que têm saído da confusão e recebido de Deus este programa como José recebeu a visita daquele anjo em um sonho. Sim, aquele mesmo Deus continua vivo nesse instante em que estou falando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele conhece a você que é honesto e sincero em seu coração. E que tem sido agitado para lá e para cá. Por causa da confusão religiosa. Por causa das doutrinas que surgem. Por causa dos falsos profetas. Dos falsos ensinadores. Dos falsos ensinadores tradicionais e falsos doutrinadores modernos, recentes, para esclarecermos melhor. Sim, meus amados, aqui está, se vocês são cristãos, e se a coisa parece incomum para vocês, Deus enviar um profeta nesta era, então fiquem sabendo, aqui está a sua resposta. Vocês estão ouvindo sua mensagem. Vocês fiquem sabendo que isto é exatamente a palavra de Deus, não embora quanto confusa pareça, porque contradiz, porque está de uma forma totalmente diferente de todos os meios naturais de se conhecerem a Deus, que estão acostumados com Deus. A coisa era incomum para José. Aquilo era uma coisa inédita. O relatório de Maria para José era uma coisa sobrenatural, mas ela estava falando a verdade. A mensagem que nós entregamos, que Deus tem nos enviado um profeta nesta era, como Ele enviou João Batista para precursar a segunda vinda de Cristo, é uma coisa incomum, é uma coisa inédita, mas é a verdade. Se você é sincero, se você se põe abatido, agitado e perde noite de sono, Deus vem e te revela, Deus vem e te fala e te esclarece e tira toda a confusão. Isto é certo. Ele disse a José: não temas receber a Maria, tua mulher. E ele diz para você agora: não temas receber a mensagem precursora. Ela traz o Espírito Santo. Ela traz o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não temas receber a mensagem que te prepara para o arrebatamento.
Sim, recordem que Maria já era a esposa de José. Porque o anjo disse: não temas receber a Maria, tua mulher. Naquele tempo, como deve ser hoje com todo cristão, o casamento começava pela palavra que a moça dava para o moço e o moço dava para a moça. O casamento era feito baseado na palavra de um para o outro. E Deus havia reconhecido o casamento, a palavra de Maria para José e de José para Maria, a ponto do anjo vir e dizer: o teu casamento está reconhecido, não temas receber a Maria, tua mulher. Em outras palavras, o anjo disse isto. Mas como este casamento está reconhecido, sendo que ela está grávida, e eu não a conheço ainda como esposo, como minha esposa, e eu ainda não, definitivamente, eu não a conheço ainda como mulher? E como Deus reconhece que Maria é minha esposa? Só isto seria o bastante para José. Só isto seria o bastante para nós. Sabemos que Deus tem reconhecido a mensagem do dia para formar a igreja esposa do Cordeiro. Isso comprovado de uma maneira sobrenatural, vindo nuvens de anjos. Os cientistas fotografaram isto através de observatórios nos Estados Unidos da América do Norte. A luz sobrenatural fotografada, Deus autenticando, reconhecendo que esta mensagem é de fato a mensagem para o casamento, reconhece de fato o casamento da igreja noiva com o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas que coisa, meus ouvintes! Um sonho pôs fim a um enigma que ninguém podia interpretá-lo para José. Um sonho pôs fim naquilo. Que vergonha quando temos todas as Escrituras mostrando o mistério da divindade, que é Deus em Cristo e Cristo em nós, Cristo na igreja. E ainda precisamos de intérpretes manufaturados. Ainda vamos precisar de ismos na mensagem. Ainda vamos precisar de intérpretes. Ora sim, um sonho pôs fim no enigma para José, no enigma que o atormentava, que o fazia sofrer, que o fazia angustiar. E a pregação da palavra, vindicada pelo Espírito Santo, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, vindicada pelo próprio Deus, não pode pôr fim ao enigma, a esse mistério para você, mas nós damos graças ao Senhor, porque nesse instante há milhares que dizem graças ao Senhor, porque como Ele atentou para José, Ele atentou para mim também. Muitos dizem assim, como eu posso dizer com vocês, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou e nos revelou a sua palavra nesses dias de trevas e confusões religiosas. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça tua glória, ó Redentor.
luz dos homens, luz da vida, brilha com poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Uma das maiores bênçãos que Deus nos deu foi a luz. Agora, é certo que sem visão, sem poder ver o que a luz mostra, nós seríamos cegos. Portanto, não veríamos nem a luz e nem tampouco aquilo que a luz mostra. Isto seria uma desventura muito grande. Muitas pessoas foram cegas, fisicamente falando, e viram a luz, e também viram aquilo que a luz mostrou para eles. A Bíblia nos fala da profetisa Ana, que era cega e que vivia de jejum e oração no templo. E ela pôde ver a visita de Deus no seu dia. Uma cega viu o que aqueles que enxergavam não viram. Isto é tremendo. Isso deveria despertar a atenção dos nossos ouvintes para esta grande bênção de Deus. Agora, outra coisa é que nem todos viram a cena do Calvário, conforme alguns ladrões, algumas meretrizes viram, alguns pobres humildes viram. Eles viram um homem lá, sangrando entre dois malfeitores, abandonado por Deus e que se dizia ser filho de Deus. E eles insultavam, dizendo: se tu és filho de Deus, desça da cruz. O que acontece, ouvintes? Onde está a bem-aventurança? A grande bem-aventurança é que, enquanto Caifás, Anás, os sumos sacerdotes não viram que ali estava o Messias prometido, pessoas perdidas em relação à sociedade e à religião de então, viram. Que privilégio glorioso! Mas nós vamos ver então o que significa o Calvário, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e sua crucificação, o significado do Calvário, porque esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos olhando por aqui para três coisas muito importantes a respeito do Calvário. E começando, nós devemos lembrar que o Calvário encerra o assunto do pecado
não por 5 anos, não por 10 anos, não por 20 anos, não até uma próxima reencarnação, nem até o purgatório. Tudo isto supostamente pensado. Não, o Calvário diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele encerrou o assunto do pecado para aquele homem. O Calvário encerrou o assunto do pecado para aquele homem sem que ele precisasse de qualquer outro processo de purgação. Porque não é por purgação, não é por sacrifício nosso, mas é pela fé. Isso é de graça, não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estou falando do assunto que deveria parar a nação, que é salvação. Mas o homem, de um modo geral, não tem noção do que é ser salvo, do que significa ser salvo, do que significa o Calvário. E, por sua vez, ele não tem também noção do que é ser perdido, do que é ter sua alma no inferno depois. Ele crê de uma maneira errada que depois outros podem tirar a sua alma de um determinado lugar de tormento. Mas isto é um engano, isto não é luz, isto é mentira. Disse São João que estas coisas são mentiras, que se andamos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não precisa de purgatório nem de reencarnação. Se andamos nesta luz, se podemos ver as coisas espirituais pelo prisma que Deus nos apresenta, então nós andamos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, não o purgatório, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, isso é toda a Bíblia desde o Éden. Foi morrendo um cordeirinho ali para satisfazer, morrendo no lugar daquele que deveria morrer. Ele é substituto. Por isso Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã nem depois. E se você se arrepende agora, a tua salvação é agora, não é depois. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era outro ladrão, cobrador de impostos de uma maneira desonesta, Zaqueu se arrependeu e se converteu, e ele disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então aí está a primeira coisa. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Desde o momento em que a pessoa tem aquela experiência de arrependimento verdadeiro, íntimo no seu coração. Confessa todos os seus pecados a quem deve confessar, se ainda há meio, e se apresenta diante de Deus como uma pessoa que estava lutando e jogou suas armas no chão e rendeu-se. Você estava lutando com credos, com isso, com pensamentos e outras coisas, e com moralidade própria, com caridade daqui e daquilo outro, mas você jogou tudo isto no chão. E entendeu que ainda que você desse todos os seus bens para os pobres, não lhe adiantaria nada. 1 Coríntios 13. E rendeu-se, levantou suas duas mãos diante de Deus, aí no seu quarto, seja onde for, no mato, aonde quer que seja. Em qualquer lugar hoje serve para o homem pecar. Mas também tem uma coisa: em qualquer lugar o homem pode se arrepender. É dentro do carro, na avenida, é dentro do avião, no ônibus, no escritório, à margem do rio, num zoológico, num parque de diversão.
Até dentro de um cinema e até dentro de um antro de prostituição, um homem ou uma mulher pode se arrepender naquela hora e ter uma experiência de salvação. E sair dali chorando, arrependido, convertido. Então, em qualquer lugar você pode pecar hoje, até dentro da igreja. Mas em qualquer lugar também você pode se arrepender. Em qualquer lugar você pode chorar amargamente o seu pecado e vir a Cristo e deixar que o Calvário cumpra para você esse tremendo significado. Encerrar o assunto do pecado na sua vida. Sim, isso não quer dizer que Deus te perdoa e você continua com os desejos de pecar. Não. Isto quer dizer que Deus tira todos esses desejos malignos da sua mente e do seu coração. E você, a sua alma, que é a natureza do Espírito, ela é trocada. Porque essa natureza que nós temos tem de ser trocada. Ela é uma inclinação contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas esta é a verdade. E você então se torna uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. E assim por diante. Este é o primeiro significado do Calvário na vida da pessoa. Não é apenas uma comemoração tradicional religiosa. Isto não vale nada na vida das pessoas. Não transforma. Não liberta dos vícios, não liberta da prostituição, da licenciosidade que está oficializada, não liberta da feitiçaria, não liberta de nada essa tradição religiosa. Mas agora uma experiência com Deus, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você possa levar uma trombada com o pecado, chocar-se com o mundo, sentir-se convencido do pecado, que aquilo é uma desgraça, e ver-se a si mesmo perdido sem Deus, e ver que o seu dinheiro, sua fama e qualquer outra coisa que você tenha, e mesmo nem a sua pobreza, sua ignorância, seja o que for, não pode te deixar inexcusável diante de Deus. Então ali é a hora da salvação. Ali é a hora o Calvário está presente, como esteve ali para aquele ladrão crucificado do lado direito. Bom, então primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. O dia do Calvário. Não uma sexta-feira da paixão tradicional de ano em ano. Lembre-se sempre, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque é no Calvário que nós abrigamos do pecado. E nós estamos rodeados de pecados aí todos os dias, de tentações. Então precisamos do Calvário, não é só de ano em ano, mas sim de minuto em minuto, de segundo em segundo. E em segundo lugar, nós deveríamos ver o que aquele dia, aquele Calvário tem feito por nós. O que ele fez por nós. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Isso deveria pôr fim a todo assunto, a toda cogitação sobre salvação. Deveria colocar, se o Calvário não pôs fim a toda cogitação dos homens religiosos acerca da salvação, é sinal de que eles não sabem o significado do Calvário. Eles nunca conheceram aquilo. Eles estão como aquele outro ladrão dizendo, bom, se ele é Deus, ele salva-se a si mesmo e também a nós. E assim por diante. Mas veja só, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da graça, veio no coração de Lutero, Martim Lutero, quando ele estava fazendo penitência. E disse para ele, Lutero, isso é de graça. Isso não é assim. Isso não é dessa forma. E ele sacudiu a batina e pregou.
desde então que a salvação era de graça. Naquele instante ele conheceu o que o Calvário fez por ele. Naquele instante ele reconheceu o que o Calvário fez por ele. E quando um homem ou uma mulher reconhece o que a morte de Cristo, o que o Calvário fez por ele, por ela, então ela sofre um resultado, aquela pessoa sofre um resultado consequente: gratidão. Aquela Maria perdoada, que recebeu uma chance na sua vida quando ia ser apedrejada, e Jesus lhe salvou. Ela foi logo aos seus pés e banhou-lhe os pés com lágrimas, lágrimas de gratidão. Oh, sim, logo também na ressurreição, ela estava a postos, logo cedo ali no horto florestal, e chorando, porque não o encontrara na sepultura, e procurando onde puseram o meu Senhor. E justamente aquele apego, porque ela sabia o que significava o seu Senhor para ela, lhe deu uma resposta: Maria. Era ele. Ali estava a resposta. O Calvário não te deixa sem resposta. O sacrifício de Jesus não te deixa numa ilusão de um Cristo morto, de um Cristo derrotado, fúnebre. Um Cristo fúnebre, que não dá vida, que não opera transformação na vida das pessoas, que não tira os vícios, que não dá pudor. Não. O resultado do Calvário na vida de uma pessoa não é entendido pelo mundo religioso de hoje. Quando o resultado do Calvário vem sobre a vida de uma pessoa, ela fica sabendo o que ele fez por ela. Isto aí é a segunda coisa. Ela fica sabendo o que o Calvário fez por ela. Então ninguém pode lhe entender. Por que viver para Cristo? Por que viver para Cristo obedecendo a sua palavra? Por que amar as coisas de Deus? É porque ela sabe o que o Calvário fez por ela. Sabe o que ele tem feito por ela. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Sim, isto é importante, mas nós não podemos fazer nada por aquele dia, senão fazermos justamente aquilo que todos que recebem a revelação desta luz tremenda do Calvário fizeram. Eles entregaram suas vidas de uma maneira incondicional. Venceram tradições, romperam com as tradições religiosas. O primeiro passo foi esse. E perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões irmãos? E a resposta de Pedro foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Oh, meus ouvintes, não dá tempo de nós falarmos, de nós descrevermos, comentarmos sobre coisas que devemos fazer depois que o Calvário fez tanto por nós, depois que nos foi revelado tão grande amor de Deus por nós. Mas o primeiro passo que você dá em troca disto é obedecer a São Pedro, é obedecer a Atos dos Apóstolos. Não importa há quanto tempo você seja religioso, evangélico, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo.
Oh, porque esta é a hora, este é o momento. No tempo de Lutero, a pessoa dava isto: eu aceito a salvação, é de graça. No tempo de Wesley dizia apenas: bom, eu busco a santificação. Mas agora é diferente. Os pentecostais diriam: bom, eu falo línguas. Mas agora é diferente. Agora você dá esse primeiro passo sendo batizado em nome de Jesus Cristo, rompendo com todas as tradições religiosas, porque Jesus viria rompendo com alguma coisa como a criança vem rompendo uma bolsa. Oh, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, enquanto você medita nestas coisas. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Lá no Monte Alegre
sacrifício.